todos! Estamos aqui lançando esse programa novo na TV Londres. E esse programa é o Direito Sem Escalas. Por que Direito Sem Escalas? Porque se a gente quer viver num país estrangeiro, a gente precisa saber o quê? As regras desse país, para vivermos corretamente, para não termos problemas. E é por isso que eu, Vitória Nabas, advogada há 21 anos aqui na Inglaterra, vou estar na TV Londres com esse programa Direito Sem Escalas para trazer todas as informações para vocês sobre legislação na Inglaterra. Eu quero deixar bem claro que esse programa não é para vocês poderem achar que eu sou a sabedora de tudo. Não, gente, advogado aprende todo dia, estuda todo dia. Então, se tiver qualquer assunto que eu não souber e que for de interesse de vocês, eu vou estudar para trazer aqui. E quero muita participação de todos. Mandem perguntas, mandem comentários, mandem críticas, porque a gente só está começando. E começando, a gente precisa também aprender. Hoje eu tenho uma convidada super especial, porque é um caso que vai ser muito importante para muita gente da nossa comunidade ver que funciona. E esse caso eu já fiz faz um tempo, e faz um tempo que eu convidei para participar de alguma coisa comigo, agora finalmente saiu. Por quê? Tem muita gente que entra em contato e realmente não acredita muito de que essa categoria de visto vai funcionar. E como eu sempre falo que funciona, uns voltam, outros não voltam, eu achei que era melhor trazer quem viveu isso na pele para poder contar para vocês. Eu realmente não gosto muito de ficar fazendo propaganda de clientes, trazendo os clientes para contar. Mas eu acho que alguns casos que são assim marcantes na nossa comunidade são muito importantes de serem vistos para que as pessoas vejam que existe mesmo, que funciona e que dá certo e que pode resolver a sua vida. Então, hoje, eu tenho aqui uma convidada super especial e essa convidada é a Ariadne. Ariadne, tudo bem, querida? Que bom te ver. Obrigada, muito bom estar aqui também, poder ajudar a comunidade brasileira. Eu acho que o seu caso é um caso muito bom. É um caso de uma história que, para mim, me tocou muito. E eu acho que a gente precisa contar para as pessoas como é que funciona e por que dá certo. Então, eu quero contar que eu conheci a Ariadne na Casa do Brasil. Vocês devem saber, eu sou advogada, tenho o meu escritório, mas eu também sou a diretora da Casa do Brasil. Então, eu atendo nos dois lugares. Atendo no privado e atendo na Casa do Brasil, que é uma instituição de caridade. E a Ariadne nos procurou com um problema. E o que me tocou muito é que ela me contou, e ela vai confirmar aqui, que ela já tinha feito alguns pedidos, alguns casos com algumas pessoas que, na verdade, só levaram ela a acreditar num sonho, vamos assim dizer. Você já tinha feito alguns casos antes, não tinha? Já tinha ido para outros advogados, fizemos o pedido de visto para o nosso filho que nasceu aqui para nós e foi negado. E assim, jogar dinheiro fora, que a pessoa promete, diz que vai dar certo. Eu fiz um pedido, eu lembro quando eu estava grávida, negaram. Depois eu fiz quando meu filho nasceu, novamente deu errado. Já tinham sido 2 pedidos, Já tinham sido 2 pedidos. E dinheiro jogado fora. Exatamente. E esperança também, né? Porque a pessoa dá aquela esperança enorme e na hora não é nada daquilo. A gente sabe ver que a pessoa não passou informação direito, que a pessoa, o profissional, não sabia o que é que estava fazendo. A verdade é essa. E meu filho nasceu aqui em 2012. Mas quando meu filho nasceu, eu não fui para o consulado brasileiro. Deus, graças a Deus, eu não fui para o consulado brasileiro tirar a certidão dele de nascimento brasileira. Ele não tinha documento nenhum. Ele tinha certidão de nascimento? Daqui do Reino Unido, mas não tinha cidadania. Ele estava sem cidadania nenhuma, porque tinha a certidão de nascimento daqui, que é obrigatório, né, registrar aqui, mas eu teria que ter ido no consulado brasileiro para dar a cidadania dele brasileira, mas eu não fiz isso. Eu falei, não ia para o Brasil, não ia viajar, eu falei, para que eu vou tirar esse documento agora? E graças a Deus, uma amiga minha, um dia que ela sabia do jeito que a gente estava desesperada, preocupada, ainda mais que meu filho é autista, foi diagnosticado com 3 anos, que é autista. E agora, o que a gente vai fazer? Uma amiga minha mandou um vídeo. Ari, pelo amor de Deus, eu mandei um vídeo para você lá no Message. Dá uma olhada. Quando eu abro o vídeo, que eu olho quem estava... Eu. Você. Eu. A Vitória mais Nabas, nova, bem mais nova, mas vamos lá. falando sobre que existia o stateless. Toda criança que tem 5 anos ou mais
tem direito a ter uma cidadania por lei, que era o chamado do stateless. A criança não tinha cidadania, estava com stateless. E meu filho já estava com 6 anos. Thomas estava com 6 anos ou foi 7 anos? Foi em 2019 que conseguimos. Aí foi um ano antes, ele estava com 6 anos. Aí foi que, na mesma hora que eu vi, eu falei, pelo amor de Deus, é ela. Vamos lá na Casa do Brasil. Liguei, já marquei. Aí foi que fomos conversar com você explicou direitinho que sim, que era possível. Nós nos agarramos, eu e meu marido, com isso e falou, agora, eu lembro que nós pedimos um empréstimo no banco para poder pagar as taxas do home a taxa do home office. E você não fazia nenhum stateless aqui no Kilbo. Você me disse, eu não faço stateless aqui, eu só faço no meu outro consultor, escritório, mas eu vou abrir uma exceção para vocês e vou fazer aqui para vocês isso. Bom, deixa eu só comentar, então, a regra é o seguinte, para que todos tenham muito claro. Uma criança que nasça aqui no Reino Unido, tem que nascer aqui, e faz o registro no registro do bairro, que é o cartório que a gente chama no Brasil, né? O seu council, o seu local council, para pegar uma certidão de nascimento inglesa. Se essa criança não for registrada em nenhum consulado, não quer dizer que depois ela não possa ter cidadania, não, gente. Pelo amor de Deus, não estou dizendo isso. Estou dizendo naquele momento. Quando a criança completa 5 anos, pela lei inglesa, essa criança é considerada stateless. Ela não tem cidadania, ela é apátrida. Em português é apátrida. Então, a lei britânica fala que você pode pedir a cidadania britânica daquela criança para que ela não fique sem nenhuma cidadania. E foi exatamente isso que a gente fez para a Iade. E a gente fez o pedido dessa cidadania para o filho dela. Demorou quanto? Você se lembra? Foi rápido. Eu sei que nós somos no seu escritório março. Vocês disseram que precisava, os documentos, tudo direitinho, que necessitava para provar que ele era stateless. Em abril, eu sei que foi lá no seu escritório que marcaram com o home office para nós irmos lá para fazer o biométrico dele e tudo. Nós fomos em abril. Eu me lembro quando hoje, foi 15 de abril que nós fomos com ele no home office. Fizemos tudo bonitinho, direitinho. Quando foi dia 5 de agosto, no mês do aniversário dele, eu recebi a certidão dele britânica em casa, o British Citizen. Nossa. Foi rápido. Foi rápido. Foi rápido. É um pedido que existe. Esse pedido, inclusive, eu vou contar para vocês um pouquinho da história com relação a isso. Esse caso, essa legislação britânica, ela não foi criada baseada no agente brasileiro, não, tá? Mas existe uma história por trás. As crianças indianas, filhos de indianos, quando nasciam aqui na Inglaterra, os pais, porque a Índia não aceita dupla cidadania. Eu já ouvi falar isso. A legislação britânica foi criada para suprir essa questão das crianças que nasciam aqui na Inglaterra, filhos de indianos. E, logicamente, uma lei, ela não pode ser feita para uma nacionalidade e não para outra, não existe isso. Então, quando eu li a legislação, e eu faço isso muito, eu estudo muito, porque eu gosto do que eu faço, então eu estudo. Eu vi que a gente podia usar isso para qualquer nacionalidade. Então, eu vi que para os brasileiros também serviam. E se serve para os brasileiros, peraí, vamos fazer. Então, essa legislação existe, ela tem muitos anos, não é uma coisa que foi criada para o seu filho, ela já tem muito tempo, ela é da década de 90, se eu não estou maluca, e ela realmente funciona. A criança não pode estar registrada no consulado brasileiro, o consulado dá uma carta, você pegou essa carta? Eu peguei a carta, fui lá, peguei essa carta, comprovando que não tinha nenhum registro de Thomas como cidadão brasileiro. Eles me deram isso. E isso juntamos junto com os outros documentos, desde que ele nasceu. A certidão de nascimento, a prova de que vocês viviam aqui. Aqui, exatamente. Até o histórico todo dele do DP, desde quando ele nasceu até aquela data. Todo Perfeito. Que ele estava aqui, que ele nunca tinha saído daqui. Então, tudo isso. Da escola. Isso, exatamente. Então, a criança, ela já recebe a certidão de cidadania britânica. Então, não é que você está pedindo um visto para a criança. Não. Depois a gente vai falar dos pais, a gente chega lá nos pais, mas primeiro a gente está falando do Thomas. Então, o Thomas, em agosto daquele ano, recebeu a certidão dele, comprovando que ele era um cidadão britânico. E sendo um cidadão britânico, depois ele pode tirar o passaporte britânico. Um mês depois ele já estava com o passaporte dele, não perdi tempo. Perfeito. E depois que ele virou britânico,
ele pode virar brasileiro. Não tem absolutamente nenhum impedimento de você registrar a criança brasileira no consulado brasileiro, se ela tiver 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tive conhecidos aqui na Inglaterra que registraram os filhos quando tinham 17 anos. Por quê? Com vários argumentos diferentes. Tive mães que tinham a questão do pai, por causa de viajar, que tinha que pedir autorização, então ela preferiu não registrar. Bom, cada um tem a sua história, cada um sabe o que precisa fazer. Mas o ponto não é que você está abdicando de seu filho virar brasileiro de jeito nenhum. O ponto é, se você não registrou essa criança vai virar britânica, vai sacar um passaporte britânico e depois disso pode fazer a cidadania brasileira normalmente. Então, e ela mas terá... já foi feito, eu fiz no ano passado. Que bom! Então o Thomas já é brasileiro e britânico? Eu fiz o ano passado, eu resolvi fazer no ano passado, eu fui no consulado, certidão de nascimento dele e fiz o passaporte. Pronto. Aqui nós temos, então, mais uma vez, e por isso que eu queria muito que você viesse para fazer esse vídeo, e sendo a minha primeira convidada nesse programa, porque eu queria que as pessoas vissem que isso realmente existe. Você não tem ideia de quanta gente me liga e fala assim, eu escutei falar, mas eu não sei se é verdade. Eu falo, gente, mas é verdade. Mas... Então, as pessoas acham ainda que tem muita lenda por trás disso. Tem que ter coragem de tentar fazer. Se não tiver esperança e coragem para tentar ver se vai dar certo, eu vou contar para vocês que depois da Ariadne, eu devo ter feito mais uns 15 casos. E desses 15 casos, um foi negado. Eu não tenho por que mentir para vocês. E foi negado dizendo exatamente assim. A criança pode ser brasileira e por isso ela não vai ser britânica. Nós entramos com um pedido não era uma apelação, chama-se Judicial Review, é um outro tipo de procedimento, dizendo assim, quê? Como? Que história é essa? Então, não quer dizer nada. Toda criança pode tirar a cidadania de outro país. A lei não diz isso. O que a lei diz é que se a criança não tem nenhum registro, ela é britânica. E vocês podem dar a cidadania britânica. E revertemos. Então, depois da Ariadne, a gente já fez uns 15 casos. Um foi negado. Nós fizemos um judicial review, que é como se fosse uma apelação, só que tem um nome diferente. E nós revertemos. E essa criança hoje tem a cidadania britânica. E agora vamos contar do seu caso. E depois, então, que o Thomas virou britânico. Aí nós fizemos o quê? Nós fomos atrás de resolver a situação da Ariadne e do marido dela. Porque, obviamente, tudo isso é para resolver a família. A gente não quer só uma criança com a cidadania britânica. A gente quer todo mundo aqui de uma forma correta, de uma forma legal, vivendo bem, tentando resolver e viver da melhor maneira possível. Exato. E aí a gente fez o quê? Pedimos o seu visto. Exatamente. Pediu visto e porque Thomas é um cidadão britânico. Chique. Exatamente. Meu filho é britânico. O que aconteceu? Eles deram o nosso visto. Então, você e o seu marido receberam um visto para poder trabalhar aqui, viajar, fazer o que você quiser, ter conta no banco, se quiser abrir negócio, se quiser fazer tudo. Exatamente. Graças ao stateless da criança e passou para os pais, né? Abriu as portas para nos dar o visto. Então, gente, o que acontece? A criança sendo britânica, ela já tendo a cidadania e, consequentemente, depois o passaporte, que o passaporte é a coisa mais fácil que tem. A cidadania que é o mais complicado. O que a gente faz? A gente faz um pedido de visto, que é uma rota chamada Rota dos 10 anos, no qual a gente pede para o pai e para a mãe terem o direito de viver aqui legalmente e criar o seu filho britânico aqui. Afinal de contas, nasceu aqui, cresceu aqui, nunca viveu em outro país, vai viver aqui. A imigração autoriza. E o problema que a gente vê nesse visto, mas não tem uma solução para isso, é que ele é um visto ainda, não é cidadania direto. E ele é renovável de 2 em 2 anos, 2 anos e meio em 2 anos e meio, desculpa, até os 10 anos. Então, o que nós temos aí? Eu falo, a pessoa recebe um visto de 2 anos e meio, aí ela vai renovando até completar a rota dos 10 anos. E no final de 10 anos, ela pega o Indefinite Leave to Remain. Não é, vou dizer, a melhor opção, no sentido, seria a melhor opção se os pais pudessem já virar britânico. Mas a lei é assim que ela define que você vai ter. Só que, efetivamente, resolveu o problema em termos de trabalho, em termos de legalidade, em termos de qualquer coisa que as pessoas, às vezes, estão sofrendo aqui para poder se legalizar. E a criança conseguiu
legalizar perfeitamente o pai e a mãe dentro do UK. Exato. E se tivesse algum outro irmãozinho, também poderia entrar junto. Então vamos supor que Thomas tivesse um irmãozinho de 2 anos, de 3 anos, também Poderia ajudar o visto também. poderia também ter o visto. E como é que tá Thomas hoje? Bem? Tá bem, graças a Deus, crescendo, cada dia progredindo mais, feliz. É um menino muito feliz, graças a Deus. Tem um senso de humor maravilhoso, que até tem hora que eu digo, Thomas, para, gargalha. Um senso de humor inglês, É nasceu aqui. lindo, 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 lindo. Ele está numa escola especial, né? Como vocês sabem, ele é autista e está cada dia... Ali é uma benção, todos os sentidos na minha vida e do pai. E por isso que eu queria realmente trazer a nossa convidada. Uma pessoa que me tocou muito, a história deles me deixou na época extremamente abalada. A gente fez o caso e o meu escritório se dedicou muito nisso, levando a Ariadne da Casa do Brasil para o nosso escritório para fazer esse caso, porque eu fiquei muito... eu acho que a palavra é magoada em ver que pessoas estavam tentando fazer vistos que não existiam para eles antes, tirando vantagem, porque eu sei que quando as pessoas estão aqui sem visto, que elas estão irregulares, você passa por um momento de desespero e você quer acreditar que aquilo vai dar certo. Exatamente. E quando nós viemos para cá, nós tínhamos visto de estudante, conseguimos renovar por umas 2 vezes, mas depois tudo sempre estava mudando para estudante, mudando, até que chegou uma hora que não estava dando, não deu mais para renovar como estudante, aí ficamos no controle da imigração, aí foi quando apareceu isso, o State Leg de Thomas e tudo, depois disso se resolveu. Então a pessoa que você tem que agradecer, essa é a sua amiga. Eu sempre agradeço a Ale, sempre, ela mandou para mim na hora, ela me ligou, mandei um vídeo para você no Messenger agora, dê uma olhada, pelo amor de Deus. Quando eu olhei, eu falei, meu pai do céu, só chega a me arrepio quando eu lembro. Na mesma hora, entrei em contato com o escritório e fui lá. Era 2018 isso? Foi 2019. 19? Foi. Fui lá no final de fevereiro. Nossa, então exatamente 4 anos atrás. Exatamente. Aí eu lembro que março já estava quase tudo pronto. Aí só esperou ligar, porque foi o escritório que ligou para o home office para marcar no dia de Thomas ir lá. E marcado para quase um mês depois, marcado para abril. A espera só foi para ir no home office para fazer a biométrica dele, tudo bonitinho. Foi só isso a demora dele, né? Que marcou para dia 15 de abril. Aí fomos lá em abril, fizemos tudo. E eu me lembro como hoje, recebi um envelope bonitinho, quando tinha escrito home office, coração, chegou e me meu Deus do céu. Quando eu abri, 5 de agosto, estava lá a certidão dele britânica. É uma felicidade. Então, gente, é realmente um prazer trazê-la aqui. Fico muito contente que você aceitou ver, porque eu sei que tem muita gente que não quer ver, tem vergonha, ou acha que, ai meu Deus, eu não quero fazer uma entrevista. Você viu que não tem nada demais fazer uma entrevista. No dia que eu for famosa igual o Jô Soares, aí você vai ver. Você vai falar que você fez uma entrevista comigo. No dia que for a primeira. Pois é. Mas, na verdade, isso é um problema de utilidade pública. Com certeza. As pessoas precisam ver e entender que isso é possível. E nada melhor que uma pessoa que viveu isso na pele, que passou por isso e que está aqui para contar a história para vocês. E eu acho que, a partir de agora, não tem como vocês disserem que tem dúvida. Entendeu? Esta categoria de regularização de uma criança existe. E vocês podem crer que funciona. Então, tá aqui a minha querida Ariadne. Obrigada. Muito feliz de você ter vindo aqui nos encontrar. Eu que agradeço. É um prazer ajudar você, principalmente a comunidade brasileira também. Que eu sei que tem muitas mães aí na mesma situação que eu estava. E não acredita, não conhece ninguém que passou por isso. Aí é difícil. Eu acho que realmente o seu depoimento vai ajudar muita gente na comunidade. Eu espero que sim. Porque as pessoas ainda, quando falam comigo, eu vejo que elas terminam a ligação pensando assim, mas será que é verdade ou ela está tentando me vender alguma coisa? Não. O que você vende é verdade. Então tá bom. Então tá bom. Essa é uma boa coisa. Exato. Então, eu queria deixar vocês aqui, então, com o depoimento da Ariadne. Uma pessoa muito querida, com uma história muito bonita e com um filho que agora está como cidadão britânico. Exatamente. E eles com visto aqui na Inglaterra, legalizados, bonitinho. E se a gente puder ajudar qualquer família que esteja nas mesmas condições, estamos sempre à disposição da nossa comunidade. Não importa, inclusive, se essa criança é filho de brasileiros,
de portugueses, de colombianos, que seja, gente. Basta que a criança não seja registrada em nenhum consulado. Ela só tenha a certidão de nascimento daqui da Inglaterra e 5 anos vivendo aqui no Reino Unido. Direito Sem Escalas. Esse é o nosso programa e nós vamos estar aqui trazendo informações sobre viver fora do Brasil e talvez até alguma coisa do Brasil se precisar. Sempre. Mandem questões, mandem críticas, mandem perguntas, mandem informações, o que vocês quiserem e nós vamos trazer aqui para vocês. Até a próxima. Ariadne, muito obrigada, querida. Desejo para você, para o seu marido, para o Thomas, o melhor sempre. Sendo que vocês podem contar com a gente para que vocês precisarem em qualquer momento. E, lógico, espero te encontrar outras vezes aqui na TV Londres. Eu que agradeço imensamente pelo convite. Estou muito feliz em ajudar todo mundo e todos que estão escutando. Pode me chamar que eu virei. Que bom, gente. Então, TV Londres, o mundo passa por aqui.